noite a todos. Estão por aí, aguardando mais um programa Além do Divã. E conto com a presença de todos. Sou Getúlio. E aí, como é que tá, Geral? Tudo bom? Tudo bom, deixa a Fabíola entrar. A gente Certo. E aí, como é que tá as coisas? Tudo tranquilo, tudo bem. Tô aqui mesmo só nessa luta de trazer aqui o máximo possível de informação. A gente José. vai conversando, né? Importante. Vamos falar a ordem do dia hoje, né? Hã? Oi? Falar a ordem do dia, o que vai rolar hoje, porque o tema, ele é bem amplo, né? Mitologia e psicanálise. Na mitologia e na são dois assuntos bem amplos e a gente vai esclarecer isso. Isso. E José Adão, você vai... Boa noite, Fabíola. Mais uma vez é uma honra tê-la conosco, especialmente comigo, né? Está sempre me acompanhando. Boa noite, professor Getúlio. Boa noite a todos que estão chegando aqui no Além do Divã. E mais uma vez estamos aqui, né, pessoal? Ansiosos também por vocês estarem aqui conosco. E hoje é um tema muito interessante que a gente vai falar aqui no Além do Divã. Falar sobre mitologia e psicanálise. Eu creio que está todo mundo curioso para saber o que é mitologia, qual a relação da mitologia com a psicanálise. E hoje aqui no Além do Divã, a gente tem o José Aldo Souza Silva, ele é psicanalista, é graduado em psicologia pela Faculdade Pitágoras, pós-graduado em psicopedagogia clínica, é pós-graduando em neuropsicologia e psicologia escolar. Nosso convidado de hoje aqui no Além do Divã é o professor Francisco Getúlio Souza da Silva. Também é formado em letras de língua portuguesa, língua inglesa e literatura. É pós-graduado em literatura e língua portuguesa. Boa noite, professor Getúlio. Boa noite, Fabíola. José Aldo. Boa noite a todos que já chegaram por aqui. Pessoal, vocês podem deixar a dúvida, o comentário aqui no chat, e a gente vai fazendo a leitura dos comentários de vocês. Então, vamos lá, José Aldo e professor Getúlio, o Além do Divã já iniciou com vocês dois, então a gente vai dar prosseguimento. Tá Então vamos certo. lá, né? Você começa... A gente vai falar hoje, gostaria de agradecer a presença de todos que estão chegando aí. O Tiago, obrigado, Tiago, pela sua presença. E todos Bem, que o chegaram, a gente vai bater um papo entre a psicanálise e a mitologia. Agradeço a presença de todos por estarem mais uma vez no programa Além do Divã, toda quarta-feira. Lembrando que o Além do Divã é um programa que foi pensado para fazer provocações, tirar dúvidas. Você também pode, você telespectador, você nosso ouvinte, também pode tirar suas dúvidas, nos questionar, nos perguntar e também propor um tema. Você pode sentir a vontade para propor um tema para a nossa próxima live de quarta-feira no Além do Divã, porque esse programa foi feito e é feito especialmente para você, né, Fabíola? Foi com esse intuito que eu e a Fabíola nos funilamos, né, nos agrupamos, com esse ideal de tentar trazer a psicanálise e outra forma de conhecimento, né, de uma linguagem mais, não academicista, mas uma linguagem mais coloquial. Né, que você sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas, fazer seu comentário. E nós vamos aqui dialogar, bater um papozinho com a psicanálise
e a mitologia. Então, a primeira pergunta que eu vou fazendo ao professor Getúlio, e aí a gente vai trocando ideia, batendo papo, e que eu faço aos telespectadores. O que é um mito? É uma questão muito até filosófica. O que é o mito? Né? Então, isso eu já começo fazendo essa indagação. O que é o mito, professor Getúlio? O mito é um tudo que não é nada. Como já dizia o Fernando Pessoa. No livro Mensagem dele, ele diz essa, né? Ele joga essa. Só que vai muito além. O mito é a própria ideia criada, certo? Através de um olhar do mundo. E que é repassada para as outras pessoas através do contato direto. Então, tal que os mitos eles vêm desde a origem humana, né? Porque exatamente o ser humano é uma explicação de como o homem é, de onde ele está, certo? O que o rodeia, as mudanças que ele tem, através de uma explicação que, naquela época, né, era uma explicação plausível porque não tinha o método científico, né? E aí que a mitologia vai ter seu limite, é quando chega na ciência. Porque só pode ter mitologia até chegar na ciência, tá? Da ciência para trás é mitologia, tá? Não dá para misturar as duas coisas. Então, o mito seria o quê? A invenção, a ideia da invenção. Uma narrativa, né? Podemos pensar o mito antes da filosofia, porque antes da filosofia, todas as coisas eram explicadas, né? Por meio de crenças, por meio de seres sobrenaturais, por coisas que estavam relacionadas ao próprio destino, né? Relacionadas aos acontecimentos, ao destino do homem. Eram essas crenças mitológicas, né? E religiosas que existem desde os tempos mais antigos ou dos tempos mais remotos. Então, os povos primitivos, nesse momento, eles acreditavam em fenômenos naturais, como tempestades, enchentes, secas, maremotos, e tudo isso era atribuído aos deuses, né? Por isso, o mito, de fato, podemos dizer que o mito, como o professor já falou sabiamente, o mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa, sobre a origem dos astros, sobre a origem dos homens, sobre a origem das plantas, né? Sobre a origem do bem e do mal, sobre a origem da morte, sobre a origem da guerra. Então, o mito, ele narra toda a origem das coisas por meio de uma força sobrenatural. Ele narra como os seres sobrenaturais fizeram essa realidade que nós estamos, como eles fizeram era começar, como eles fizeram essa realidade a existir. Porque, se nós analisarmos bem, os mitos, eles narram, né, a história dos deuses, e nós vamos dar o nome de teogonia, né, que vem da palavra tel, Deus, agonia, nascimento, os mitos, porque, primeiramente, professor, lembro-me que tinha teogonia, cosmogonia e cosmologia. A teogonia é o estudo dos deuses. Né? Gonia era a origem, nascimento, dos deuses, que tudo estava atrelado aos deuses. Na cosmogonia, já é o momento que o ser humano começa a estudar o cosmos, a origem do cosmos, o nascimento do cosmos. E já a cosmologia seria o estudo desse universo, desse cosmos, como ele está ordenado, como ele está organizado. Então, tu tá vendo, José Aldo, tem um segmento, só um detalhe aí, tu tá vendo que tem uma ideia que inclusive eu comentei, que vai do mitológico para o científico? Você viu aí? Vai da teogonia para a cosmologia, ou seja, da explicação mais mitológica à explicação mais científica, não é? Mesmo porque é importante que nós estudarmos, analisarmos bem esse processo, porque antigamente a mitologia explicava o porquê das coisas, a teogonia, a origem de tudo, Fabiola. Então, como é que surge a filosofia? A filosofia surge a partir do momento que ela começa a desprender-se
dessa visão mais mitológica, desse olhar mais sobrenatural, e ele busca uma explicação mais racional para a origem do universo. Eu costumo dizer que, nesse momento, a filosofia deixa os deuses desempregados, porque não é os deuses que vão dizer como tudo acontece, né? Mas o homem vai buscar uma explicação mais racional, daí vai surgir filósofos da natureza, né? Ou filósofos da substância, que buscavam uma justificativa mais racional para explicar a origem de toda essa bugiganga que é o universo. Tá certo, professor? Concorda com essa colocação? Tem alguma pergunta, Fabiola? Vamos bater um papo nós três aqui. Vamos lá. Tá certo. Eu concordo contigo. Eu concordo. Sabe por quê? Porque se a gente for ver com o período socrático, né, aquele período aí do surgimento do pensamento socrático para frente, depois aí Platão e Aristóteles, não tem mais um pensamento mitológico, não. É a explicação do mundo real. O que tem é antes, né, as explicações através dos escritos. E outra coisa importante para a gente destacar aqui é que essa ideia de mitologia, José Aldo, está muito atrelada, e aí que eu vou trazer inclusive uma referência do Jung, quando ele fala que a mitologia, ela na verdade, ela é como se fosse um sonho coletivo. Ela é uma tradição, ela é como se fosse uma verdade. Nesse caso a gente pode... É um arquétipo, exatamente. É o arquétipo que ele fala. Inclusive, existem modelos, ó, os deuses, deusas, monstros, heróis, grandes personagens, eles são arquétipos de coisas. Se a gente for pensar, por exemplo, o deus do amor, Eros, é o amor, ele simboliza o amor. O Thanatos, que simboliza a morte, ele é a morte. O Ares, que é o deus da guerra, simboliza a guerra. O Hércules, que é o Herácleis, simboliza a força. Porque o Hades também é esse deus subterrâneo que a mitologia cristã jogou em inferno, Satanás, essas coisas. Você só houve uma mudança com outras roupagens. Mas é esse mesmo Deus antigo vestido com outras roupagens. Né? Porque, por meio do mito, o homem primitivo, ele fazia o quê? O homem primitivo, ele não tinha tão consciência quem tem hoje, ele procurava entender o mundo, né? E afugentar o medo e a insegurança. Então, eles procuravam isso, o mito, o homem primitivo, ele procurava entender o mundo e afugentar o medo e a insegurança. Porque nesse momento o mito preenchia o desejo do homem, vamos pensar, de querer que as coisas acontecessem, por exemplo, de forma que pudesse satisfazer o seu próprio anseio e ambições. Então, tinha essa visão primitiva do mito. De que o homem buscar, né? De recorrer a esse Deus, a esse mito, porque falaste anteriormente, os filósofos da substância, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, foram filósofos que deixaram os deuses desempregados porque eles não acreditaram mais nessa visão mitológica da realidade, da origem do universo. Por isso que eles buscaram a substância para explicar esse universo. Então, Tales parte do primeiro elemento que foi água. Né? Existe onde a água, a vida, e que tudo custa água. Anaximenes, ele partiu do conceito do ar de feito. É que sem ar, o ser humano ele não consegue viver. E sem a água também ele não viveria, porque 70% do nosso corpo, se estiver enganado, é água, e 96% da Terra parece ser água, que deveria ser chamado planeta água e não planeta Terra. Então ele observou isso. Né? Anaximandro, que foi um mais místico, né? Se desprendeu um pouco do mito, porque Anaximandro acreditava no apeiron, na causa indeterminada, na causa infinita, que deu vida a tudo e que não é criado por ninguém, que o cristianismo podemos chamar de Deus, né? Que cria tudo e não é criado por ninguém. Né? Mas isso é muito importante nós entendermos esse momento, porque o mito foi importante, né, professor Getúlio? Com certeza. Época, né?
Com certeza. Uma época, se a gente for pensar, ele se mantém, porque a cultura que a gente for pensar aqui, a mitologia, que a gente vai focar aqui no caso hoje, a mitologia grega, que é inclusive a mitologia mais conhecida por nós. E é conhecida por nós por conta de várias questões, né? Da influência romana, depois da Igreja Católica, a difusão pelo mundo dos países, das navegações, até chegar na gente. Inclusive a nossa língua, né, a língua portuguesa, é uma língua que tem muitas palavras de origem grega, certo? E aí, continuando a questão do mito, né, Zé? O mito, na verdade, ele é uma voz, ele dá voz a essas verdades que a gente tem, esses arquétipos que o Jung fala, porque eles são atemporais. Você vai ver as pessoas cometendo erros, tendo qualidades, tendo defeitos, tendo seus impulsos. Quando? Quando ela age, quando ela é um ser humano, ela faz ações humanas. Só que a mitologia ela tenta explicar até o pensamento humano, a mente humana, através de corpos. Ela tipo corporiza. Ela corporiza de fato o ser. Ela simboliza realmente num corpo, ou numa criatura, ou num herói. E nessa ideia de corporizar é geralmente uma imagem humana, né? Então, o amor, a guerra, a sabedoria, a justiça, elas são corporizadas. Até a própria imagem do herói, que a gente inclusive vai comentar, inclusive vou até comentar sobre esse herói, né, que é o Édipo, que já a gente vai falar sobre ele. Do Édipo. Né, ele é uma máxima da psicanálise, né? Quando ele fala do Édipo, ele fala do herói. E aí tem aqui a questão do mito do herói, né? A ideia de alguém que era fraco, não tinha poder de nada, e de repente ele, através de sua força, de sua garra, ele consegue mudar tudo isso, certo? Usando, logicamente, duas coisas, a fortuna, certo? E a ação, porque também a gente tem que contar com a sorte, né? E os heróis, muitas vezes, contam com a sorte, outras vezes não, né? Outras vezes é puro azar, é só tragédia. Bom, e outra coisa, Zé, sobre essa questão de, ainda falando de mitologia, para encerrar, né? É ver a importância da mitologia grega, se a gente for pensar. A gente está falando de mitologia no geral, porque todos os povos do mundo tiveram mitologias. Todos os povos, todas as civilizações humanas, nos diferentes lugares do mundo, desde o Polo Norte ao Polo Sul, nas Américas, enfim. Todas elas tentaram explicar através de um olhar do mundo, procurando suas próprias explicações. Na verdade, eles contavam a história para tentar explicar o mundo. Eles tentaram. É tão tal que você pode ver diferentes mitologias e você vai ver que existe uma correspondência arquetípica de personagens. Por exemplo, o Zeus grego e o Odin nórdico, o Tupã, Tupi-Guarani, certo? O Xangô da mitologia iorubá africana, certo? São representantes, né? O Indra. Gilgamé com a mitologia de Noé, do dilúvio, né? Você vai ver dilúvio. O mito de Gilgamé. Isso. É muito igual ao mito da narrativa bíblica sobre o dilúvio, né? Que inclusive Sansão, dizem, né? Fazer uma ponte Sansão vão fazer uma ponte com Hércules, né? Com Hércules, Sansão, com Hércules, né? Sempre foi uma maneira, porque na verdade, em síntese, nós podemos dizer, não sei se você concorda com isso, você, Fabíola, eu costumo dizer que a mitologia seria o estudo de lendas e crenças que o povo antigo utilizavam para explicar a realidade. Eu acho que seria uma melhor síntese de que a mitologia para os nossos telespectadores. Porque tudo que José, eu posso fazer só melhorar a tua explicação, só num detalhe. Eu vou só tirar esse antigo, essa palavra antigo. Porque é o seguinte... Atual ainda, né? É muito atual. A gente tem nós temos as nossas próprias mitologias. Só que agora, esses deuses, eles são personificados por pessoas. E, inclusive, essas representações de grandes heróis foram pessoas que realmente existiram, que fizeram face
façanhas e foram contadas, e acabaram sendo personificadas numa imagem de um herói. É tão tal que essas imagens existem em todos os povos, em todas as épocas. Só que hoje nós não falamos dos Zeus, hoje nós usamos um Deus diferente. Por exemplo, hoje qual é a mitologia que a gente usa hoje? A mais conhecida, mas aqui no Brasil, eu estou falando, a nossa mais privilegiada, mais popular, é a mitologia cristã. Então todas as imagens cristãs, Deus, Jesus, Espírito Santo, anjos, demônios, representações históricas de profetas, os santos católicos, todos eles são representações mitológicas desse pensamento cristão, que é explicado através dessa corporização das ideias, né? Deus é o pai orgulhoso, é o pai enraivecido, tem uma imagem de Deus mais humano, mais amor, que é Jesus, né? Os santos que simbolizam, né, a imagem. E se a gente for conversar sobre isso, a questão de, na própria atualidade da mitologia, a gente vai até misturar, né, mitologias, né, mitologia, por exemplo, iorubá, junto com a mitologia cristã, que aí tem um sincretismo religioso, né, e fora o retorno. Hoje em dia teve o retorno, hoje em dia não, desde os anos 60 isso acontece, o retorno de tradições pagãs, de tradições ligadas aos mitos antigos, Grécia, Roma, da Europa medieval. Então como se diz, esse retorno às origens, né, também, de certa forma, mantém vivo a própria mitologia, certo? Na verdade, doutor Jesus, todos nós, isso aí já é no campo da fantasia, porque no fundo, a parte desse sentimento, eu gosto dessa expressão de Freud, desse sentimento infantil, né, de buscar esse ser supremo, que nada mais é do que um sentimento infantil, né, de estar próximo de um ser poderoso, porque é confortante, né, você ter um herói, ter uma pessoa que lhe protege, nada mais é do que representações paternas deslocadas, né, para os nossos heróis, super-homens, que no fundo é um protecionismo, é uma proteção contra a nossa própria angústia de desamparo. É muito isso. Não é? E eles vão sempre existir. Eles vão sempre existir porque nós, nesse contexto, nós somos eternas crianças diante do desconhecido, diante das forças da natureza. Né? Como o Freud fala que nós somos pessoas minúscula, podemos dizer, conjecturando diante desses fenômenos naturais, e que sempre a gente vai buscar um Deus, algo protetor, um mito, né, para nos proteger, para nos dar forças, para nós continuarmos a existir. Interessante, eu assistindo aquele último filme, A Fúria de Titã, eu achei interessante. Muito bom esse filme, muito bom. Eu acho interessante foi que quando os seres humanos eles começam a conversar com os seus deuses, e eles percebem que os seres humanos não mais o adoram, não faz mais sacrifício, e aí a partir disso os deuses se revoltam e jogam a praga dentro da cidade, como foi daquela cidade onde Perseu estava, que veio o Craco, né? Porque eles deixaram de adorar, zombaram os deuses, e por isso eles tinham que ter um sacrifício. E que não é diferente de hoje essa mitologia. Nós vemos muito isso. A gente vê é Argos, é Argos da cidade. É? Como é o nome, professor Getúlio? Eu acho que o nome da cidade é Argos. Argos. Isso. É lá onde ele mata o Craco, né? Com a gorra, então, cabeça de medo. Interligado entre nós, né, ainda, né? Esses fatores ainda. Porque hoje, muitas vezes é difícil hoje distinguir os mitos das lendas e dos contos populares, porque eles estão praticamente entrelaçados. Então não dá para distinguir um mito da lenda e dos contos populares, porque todas essas histórias explicam a origem das coisas. E isso vai se perpetuando, né, para geração e geração. Uhum. Exato, e só para vocês verem que a questão da mitologia é atemporal,
Eu vou dar um exemplo de uma história que eu ouvi da minha falecida avó, que era a história do casal de idosos que foram visitados por Jesus e São Pedro. A minha avó era uma mulher de tradição cristã católica. Então, logicamente, ela ia explicar um pensamento e uma ideia através dessa fábula. Então, vamos usar, então, os elementos da nossa mitologia. Quais são aqui? Jesus, os discípulos, né? E o casal de idosos. Só que depois é que eu descobri que essa história, na verdade, é uma história grega chamada Filemon e Baucis, que é um casal de idosos na mitologia grega. E esses convidados que chegam na casa deles, eles vieram de fantasiados, né? Vieram capuzados, como o pobre Jesus e Pedro, vieram para a casa desse casal, porque nenhum lugar quis que eles ficassem, porque eles estavam sujos, estavam famintos, né? Então, fora daqui. E eles foram muito bem recebidos na casa desses idosos. Aí, nesse momento, é que assim que termina a janta, né? Eles recebem eles muito bem. Assim que termina a janta, aí Jesus se revela, Jesus e São Pedro se revelam. Eles se revelam e transformam tudo. A casa vira um palácio, e os dois idosos ficam jovens novamente. E dizem que vão ter uma vida longa. E depois é que eu descobri que essa mesma história que foi contada por alguém cristão católico, ou seja, com pensamento mitológico cristão, tem uma original dela em grego, que é a história de Filemon e Baucis, que receberam Zeus e Hermes. Que na verdade Zeus seria o que? Jesus, né? Representa Jesus, e Hermes, o São Pedro. Mudou apenas os nomes. A história é a mesma. E aí que está a questão do arquétipo, que o Jung fala, essa ideia de ser atemporal. Todas essas mudanças, as ideias, o pensamento, a própria ideia de abstração é atemporal, José. Então, o abstrato é atemporal. E essas imagens aí, esses símbolos, são representações da subjetividade. São a esperança, a caridade, o respeito, a justiça, o medo, o amor. Todos são imagens da nossa particularidade, do nosso eu, da nossa abstração. E, lógico, são atemporais. É por isso que vários povos utilizam praticamente a mesma história e só mudam o personagem. Para você ver que todo ser humano, todos os seres humanos, todos os grupos humanos, eles tiveram essa preocupação de contar histórias que formassem as pessoas, que explicassem o mundo, usando seus próprios elementos, sua própria criatividade, que é uma coisa que eu acho incrível. É a criatividade humana de inventar história. Como é que eles conseguiram criar uma história para explicar um problema, para explicar uma emoção? É incrível, gente. Como se cria um Deus? Como se cria um Deus para simbolizar uma ideia? Isso é antropomórfico demais. Zoomórfico, se a gente for falar até da mitologia egípcia, né, que tem metade homem, metade animal. Mas, enfim, a essência das ideias simbolizadas por esses mitos, elas são atemporais. E elas vão estar com a gente até o final da existência humana. Até o fim da nossa aventura. Eu acredito que, na verdade, então, eu lembrei de uma frase de Felipe Pondé, filósofo, né? Felipe Pondé, Deus foi a maior invenção humana. E, na verdade, é confortante estar próximo de um ser poderoso. É confortante, é seguro. Né? Eu gosto de uma passagem de Freud, o livro Interpretação dos Sonhos, ele diz que o paraíso nada mais é do que uma fantasia grupal, né? Grupal de nossa infância, né? Da infância do indivíduo. E que é por isso que, nesse contexto, que a humanidade ela vivia no paraíso, tem que sentir vergonha ou culpa na presença do outro, até que chegou o momento, podemos dizer assim, em que a vergonha e a angústia despertaram. Né? E aí deu início a expulsão que eles tiveram, de início uma vida sexual e a tarefa e as atividades cultural. Nós podemos pensar em reconquistar o paraíso
dizia Freud, todas as noites o nosso sonho. Então, nada mais é do que uma fantasia grupal aos primitivos, né? A lua. Tem um livro que um mito que o povo mais primitivo, ele que espirrasse, como nós espirramos hoje, a alma saía do corpo. Era como se a alma saísse do corpo. E eles tinham que fazer uma série de ritual para que voltasse o espírito. Se a sombra dele estivesse na água, eles ficavam com medo que alguma coisa o devorasse. Então, eles acreditavam nisso. Então, era uma maneira de explicar todos os acontecimentos que o cercavam. Então, a mitologia, de fato, é algo muito distinto nesse contexto, que há elementos, substância e esperança. Vamos lembrar o mito de Pandora. Os deuses deram a caixa para Pandora, não abra, e disse que Pandora é curiosa, abriu a caixa e saiu todos os males. Daí a explicação do mal na mitologia, mas só que ela tampou, salvando o quê? A esperança. E hoje nós sabemos que todos os problemas da vida que nós temos, mas ainda nós temos esperança de dias melhores. Daí é que eu acho um fator importante, né, da mitologia, essa esperança. Nós, né, explica isso. O mal pode estar aí, mas nós temos esperança, temos esperança num dia melhor. É muito legal essa explicação mitológica para o livro do mal. Porque na própria mitologia cristã não existia essa ideia do Hades, Deus subterrâneo, veio da mitologia grega. A gente disse que Santo Agostinho cristianizou Platão e Aristóteles, né? Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles, porque Platão que começou com essa ideia de imortalidade da alma, que até então não existia. Não existia esse medo da morte, essa ideia, e que foi deslocado, transportado para o cristianismo. E daí criou esse Hades, esse Deus subterrâneo, e aí gerando medo, que o mito tem essa função de medo, essa função de colocar insegurança no povo, para que o povo tenha que ficar dependente, né, do Deus celibato, orando, fazendo punições, sacrificando para ter uma bênção de Deus. Mas que tudo isso é mito, né? É o processo. Cada dia que passa, a ciência está nos mostrando algo mais verdadeiro, né? A ciência está aí. Mas o mito é uma forma importante. Ainda hoje, né, professor Getúlio Favira, de nós nos mostrar, né, a realidade, esse ponto, essa narrativa. E é isso. Só uma parte aqui, rapidinho. Se a gente for pensar que essa própria ideia de mitologia é uma contação de história, você está contando histórias sobre onde você vive, quem você é, qual é a sua sociedade, qual é a cosmovisão de vocês. E aí que a gente entra numa ideia, inclusive aqui o que o André colocou aqui, que é o jarro de Pandora. Aí, como a mitologia, as histórias mitológicas, elas são histórias passadas de boca a boca, são coloquiais, elas são da tradição popular, certo? Então, existem várias versões, certo, André? Tem várias versões de várias histórias, inclusive, às vezes, muda o nome de um personagem, muda, por exemplo, a mãe do personagem, quem é o pai do personagem, onde ele nasce, muda, dependendo da versão, porque como se fosse uma história contada, cara. Quando se conta uma história, outra que vai ouvir, mas ele vai entender da maneira dele e contar da maneira dele. E aí vai sendo passado, repassado e vai havendo as mudanças. E outra, essas histórias que nós temos hoje, muitas delas foram cristianizadas. Foram utilizadas pela Igreja Católica e posteriormente até pela Igreja Protestante como também elementos simbólicos de comportamento, de civilidade, entendeu? E só mudaram o nome. Muitas imagens da mitologia grega foram cristianizadas. Exatamente para quê? Para tornar, até para um público que já conhecia e tinha essa tradição, algo mais
próximo de si. Quando Roma invadiu a região onde Jesus morava, né, ali na região da Judéia, quando Roma invadiu, eles já tinham toda a tradição grega. Eles já estavam na Grécia também. Era o fim do período já do Alexandre o Grande, então era um período onde houve muita mistura de saber. A Igreja Católica era uma herdeira do Império Romano, que tinha ao mesmo tempo o cristianismo evangélico, com todas as suas representações, e também a tradição grega e romana, se a gente for pensar também, porque a cultura romana também foi muito importante. Lógico, tendo toda essa bagagem grega, ficou incrível, né? Muito porque, bom. na verdade, se nós analisarmos, eu estava estudando isso, você vê a deusa Diana, né? A deusa Diana, e a deusa Diana, ela hoje é uma personificação, segundo eu me lembro, de Maria, porque não bastava ter um pai. O pai é aquela figura mais rígida, mais dura. Então, a igreja cria um personagem, Maria, mãe, né? O pai é tudo, mas tem uma mãe para se acalentar. Então, só uma invenção, na verdade, tudo isso é uma nova roupagem de tudo que já existiu. José Aldo, Jesus foi um herói? Você considera Jesus um herói? Aí e aí, vai Jesus estar no debate. Olha, colocou aqui que os cristãos foram mais gentil, né? Vão te chamar de herege. É porque tem aquela questão que eles acreditam na sua também mitologia, entendeu? É aquela questão, a gente está aqui falando tudo de forma aberta. Aqui é um olhar científico, a gente está fazendo aqui um olhar científico sobre essa questão, que é pertinente. No caso do religioso, ele vai seguir a fé. Então, ele vai acreditar mitologicamente. Ele vai acreditar que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, que criou o princípio, fez os céus e a terra e tal. Toda aquela história da Bíblia, ele vai acreditar. Porque é uma crença dele, da cultura dele, que foi passado para ele. E onde ele vai ver símbolos. Jesus é um símbolo, outros personagens da Bíblia são símbolos. Então, é aí que está a riqueza da ideia, entende? As pessoas que pensam assim, o que estão falando é ateísmo. Não, aqui no caso a gente está olhando de um ponto de vista racional. No olhar racional, mitologia, nada na mitologia existe. É tudo história inventada. É aquela história. Prove que essa mitologia existe quando a gente compara, por exemplo, o Deus criado lá pelo Tolkien, lá no Silmarillion, para explicar o surgimento da Terra-média, do mundo lá do Tolkien, do Senhor dos Anéis. É um Deus chamado Eru-Ilúvatar, que é simbolizado pelo Deus único. Freud fala sobre então, por que não acreditar no Eru-Ilúvatar do Tolkien e acreditar no Deus único cristão? Qual é o mais verdadeiro? Entendeu? Ambos são verdadeiros e ambos são falsos. Ambos são verdadeiros porque eles simbolizam a ideia de unidade, de divindade superior, de elevação, de um conhecimento superior, de ideal mesmo, mas ao mesmo tempo eles são criações nossas. Nós criamos os deuses para simbolizar aquilo que a gente queria no momento. E no caso, essa elevação maior foi em algumas comunidades, alguns grupos que, logicamente, unificaram todas essas divindades em uma imagem só. Né? Deus, Alá. Você me lembrou o filósofo Feuerbach, né? Que ele disse que o homem ele cria um Deus porque ele não suporta ser Deus. Ele cria um ser perfeito para fora dele, para adorar, ele quer ser perfeito para ele mesmo. Só que ele não suporta isso. E Freud vai chamar que essa questão de Deus nada mais é do que uma representação da figura paterna. Porque se nós lembrarmos do Édipo, vai entrar posteriormente, estamos falando aqui, a criança ela vai perdendo, vai vendo que o pai é esse herói, não é esse super-homem, mas ele não aceita isso, ele pega isso, e ele desloca esse pai poderoso, especificamente, para não ser supremo, porque ele quer salvar o pai, porque ele não aceita, é um pouco perverso, porque o perverso ele não aceita a castração do outro, a falta do outro, né? Então, é muito importante isso. É importante, são amuletos, né, que a humanidade precisa, né, para ter um preciso disso. Então, a mitologia ela é importante. Ninguém está falando aqui que a mitologia não serve para nada.
locais, nós estamos conversando sobre o que é a mitologia, porque antes mesmo que o mundo começavam a se apertar, o que era a mitologia, de cultos, de lendas, das crenças, o povo utilizava para explicar essa realidade, porque eles não tinham uma explicação racional. Eles olhavam o universo e não sabiam. Até que surge a filosofia, vai buscando uma justificativa mais racional para tentar explicar o que de fato existe. Aí nós vemos a cosmogonia, nós vemos a teogonia, nós vemos a cosmologia, e foi a partir desse momento que veio primeiro teogonia, que seria Deus, gonia, quer dizer, nascimento, veio a cosmogonia, que estudava a origem do mundo, né, o nascimento do mundo, e posteriormente veio a cosmologia, que veio estudar como esse mundo está ordenado, como esse mundo está organizado. Lembramos que na história, né, nós vimos na história que a filosofia foi se desprendendo porque foi buscando a explicação. Né? Acreditava no teocentrismo, depois acreditou-se no geocentrismo, depois acreditou no heliocentrismo, depois acreditou no antropocentrismo. Então, é um salto que a humanidade vem buscando, se perguntando, se questionando qual é o lugar desse mito. E isso não significa que, como o professor Getúlio falou, que o mito acabou, ele ainda vive entre nós. Né? Então, isso é importante. A gente está falando aqui, né, no contexto de tirar fé ou acrescentar fé, porque é algo subjetivo de cada um. E está tentando explicar isso de um olhar mais científico, mais psicanalítico. José Aldo, e outro detalhe importante também para a gente lembrar é o seguinte: a gente está falando de mitologia num sentido geral, entendeu? Em geral. Só que se a gente for pensar assim, quem está com a verdade na mão? A ideia é essa. Quem é que está falando a verdade? Cada um tem sua própria verdade, tem seu próprio olhar sobre o mundo. Então, para os gregos, a mitologia, Zeus, Hera, Hércules, Édipo e os outros personagens da mitologia eram totalmente reais. Eles eram reais, eram seres que existiam de verdade. Tinham templos, tinham cerimônias ritualísticas, assim como hoje em dia existem templos, né, dedicados a Deus, a Jesus e a as imagens cristãs, né, de símbolos cristãos. Na época também tinha. E aí que fica essa questão. Quem está certo? Cada um está certo em sua época, em seu tempo. Certo? E aí outra coisa importante também de lembrar é que nós estamos certos em cada tempo e em lugares diferentes. Porque, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, na nossa realidade, uma tradição muito forte cristã. Certo? Mas lá na Índia, por exemplo, a tradição lá é budista e hindu. As imagens, as representações, a visão de mundo é totalmente diferente da nossa. Então, eles estão certos e nós errados, nós estamos certos e eles errados, né? Não, todos nós estamos certos a partir do momento em que a gente realmente conseguiu criar histórias, contexto para a nossa realidade, explicação para a nossa existência, explicação para a nossa vivência, para as mudanças que se passam, tanto na nossa mente, quanto ao redor da nossa vida, né? Ao redor da nossa realidade. Por exemplo, na China, o pênis, né, o falo, era um símbolo de poder, de plenitude, de fertilidade, e eles adoravam, né, eles tocavam no pênis. Né? Antes do cristianismo chegar, o pênis era um símbolo de adoração. O pênis, o falo, era um símbolo de adoração na China. Eles usavam cordões de feira, tocavam no pênis, uma forma de fertilidade, de abençoar. E ainda hoje, dentro da tradição, que o chinês anda na rua, um bem grande, né? Que é o Deus da fertilidade, é o Deus da saúde. Só que com o cristianismo, essa ideia do bem é uma coisa só pequena, um certo pudor, atentado ao pudor. Mas antigamente não era. E Fatima não era. Como você falou de os obeliscos, é um símbolo de infinidade, de poder, de completude, de bênção, de fertilidade. Olha a diferença. Exato. Osíris, tu lembra do Osíris, não? O deus grego, né, que simbolizava o rio Nilo, né? Ele era a fertilidade, ele era representado por quê?
por um corpo mumificado com um pênis ereto. As próprias imagens representativas da cultura egípcia são os obeliscos, que eram grandes monumentos cilíndricos, né? Que tinham essa imagem muito simbólica do falo, do pênis, né? Da masculinidade, da força masculina. Então, tal que a própria representação de espada, né? É uma representação fálica, né? Que entra, inclusive, como um símbolo, né? A maioria dos heróis, eles usam uma espada, ou uma lança, ou uma flecha, né? Exatamente para mostrar não só a sua força como guerreiro, mas sua força como homem também, né? Seria uma extensão disso, né? É um símbolo, né? São os mitos que nós criamos. Se perpetua até hoje, né? Hoje em dia tem gente que pensa que usar arma fica mais homem, né? É um mito que criou-se. Lá com um personagem lá do Velho Oeste, lá dos filmes norte-americanos, o pessoal achou que quem atira primeiro no bang bang é o mais macho. Né? É isso, são imagens, símbolos que a gente ainda perpetua. Exatamente. Então, símbolo de poder, de identidade, né? É interessante isso. E sempre foi isso, né? Sempre as culturas, por exemplo, a Índia tem um tipo um santo aqui que o pessoal anda na rua aqui de Maria, que é Nossa Senhora, tanto que eles iam lá com o pênis bem grandão, aí todo mundo passa, vento, solta, vento frio, né, para se sentir forte, para se sentir abençoado. É totalmente diferente. Para nós aqui seria uma loucura, mas para ele é normal. Sim. Assim como para nós isso lá. Sim, inclusive eu conheço uma loucura. Ei, José. Pode falar. Quando o Lamartine Babo canta aquela música lá do Eu Pedi numa Oração, né? Que me desse um matrimônio, São João disse que não, e sei lá com Santo Antônio. Santo Antônio é um símbolo do amor, né? A ideia do Santo Antônio. Só que a gente for pensar, ou quantidade de divindades ligada ao amor. Tem Afrodite grega, tem Eros, né? A Roma tem Cupido. Certo? E Santo Antônio na cultura cristã. Porque aquela história, usa-se os personagens que a sua mitologia, que seu conjunto de ideias, que sua cosmovisão tem. Então, por exemplo, hoje em dia, qual é o símbolo de beleza? Quem seria a deusa da beleza hoje em dia? O deus da guerra? O deus da justiça? Quem simbolizaria essa justiça, esses arquétipos hoje em dia? Existem. Eles existem na sociedade e são representados. E a gente pode até cultuar. E outros grupos dizer que não. O que tu está dizendo que simboliza a justiça, que simboliza a paz, que simboliza o amor, não simboliza isso para mim, não. Simboliza outra coisa. Para mim, simboliza outra coisa. Essas são as representações. Essa é a criação da mitologia constantemente. Né? Porque a ideia básica, a essência, ela não muda. O que muda é como se conta essa história. O que vai mudar é a criatividade de se criar uma nova história para essa nova realidade. Mas a essência, a ideia básica, o arquétipo, ele não vai mudar. Os símbolos, né? Inclusive eu falei até das imagens abstratas, o amor, a esperança, o medo, o terror, a harmonia, são símbolos que todas as sociedades tiveram e vão continuar tendo e sendo simbolizados, dependendo daquele contexto, né? Em que o indivíduo vai estar e que a sociedade vai estar. Né? Pode ser simbolizado por deuses ou pode ser simbolizado por exemplo, um político ou uma grande voz popular ou por um jornalista ou por um escritor. Né? Hoje em dia, nós criamos nossos próprios mitos. Uma cantora, uma compositora, um grande cineasta, um grande ator. Certo? São os nossos novos deuses, né? Os deuses antigos morreram e a gente criou os nossos novos na contemporaneidade. Alguma pergunta, Fabíola? Gostaria de perguntar, fazer ou comentar? Eu tô curiosa para quando vai chegar Édipo aqui. A gente está falando de mitologia. Quando que chega Édipo? Pode começar. A gente já pode começar, Zé. Então, eu falo Édipo, né? Eu gosto muito do livro de Freud, ele começa a falar de Édipo, porque no livro A Interpretação dos Sonhos, de 1900, Freud, ele
ele vai falar sobre, porque, como você falou, esse tipo de Édipo, ele tem várias versões. Então, mas eu gosto dessa quando Freud fica assim, na página 163, né? Ele fala assim... Qual é o livro? Interpretação dos sonhos. Interpretação dos sonhos, certo. Interpretação dos sonhos. Esse aqui é um livro que funda a psicanálise, 100 anos, né? E aí, Freud, ele vai dizer assim, seu destino nos comove apenas porque poderia ter sido o nosso, porque o oráculo lançou sobre nós antes de nascermos a mesma maldição que caiu sobre ele. É destino de todos nós, talvez, dirigir o nosso primeiro curso sexual para nosso pai e nosso pai. O nosso sonho nos convence que é isso que acontece. Então, o rei Édipo já assassinou lá o seu pai, se casou com sua própria mãe Jocasta. Sua mãe nos mostra a realização dos nossos desejos. Aí aqui praticamente foi um passo de 1900, né? Na virada do século XIX para o século XX, Freud propõe a interpretação para a peça que é o rei de Sófocles, que mudará essa peça, essa interpretação, mudará todo o destino, mudará o destino de muitos homens e mulheres, porque foi a partir daí, desse contexto, que Freud funda a psicanálise, né? Ele vai falar sobre o efeito trágico provocado por essa peça, né? Não se dá pelo fato de colocar em cena as contradições entre o desenho dos deuses, né, e a voz dos homens. Mas pelo fato de o destino ético ecoar em cada um de nós, porque nele reconhecemos, né, seus desejos criminosos, o pai e o incesto com a mãe. Nós vai concordar, vai encontrar o interpretar dos sonhos, ele vai comparar isso. O Édipo mostrou para nós, né, o nosso verdadeiro destino, nossos verdadeiros desejos recalcados, reprimidos. Daí vai surgir o completo, ele poderia dizer, nossos sonhos nos convencem de que é isso. Então é muito lindo, Édipo, vai falar dessa tragédia, podemos dizer, né? Vai mostrar esse desejo que Freud vai buscar na mitologia de Édipo, para explicar esse desejo da criança, do amor da criança pelo pai, pela mãe, da pelo pai, e mostrar que todos nós também estamos submetidos a esse desejo. Porque ao ver Édipo, ele mostra, ele vai dizer que isso também é universal, que está em você, em família, está em todos nós. Essa saga é muito linda. Você quer falar um pouco da história e a gente vai completando uma linguagem mais canadência. Era isso, já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só trazer uma ideia para vocês sobre a mitologia grega, né? A gente vai falar aqui, pessoal, de personagens da mitologia grega, tá bom? Mas só que a gente lembrando, as mitologias, elas têm suas representações das mesmas ideias, só que com imagens diferentes, tá bom? Nenhuma está certa, nenhuma está errada, todas são explicações. Vamos só lembrar isso. Só que a gente vai focar aqui na mitologia grega e vamos só lembrar um detalhe importante para que as pessoas também entendam. Primeiro, os escritos de maioria que a gente tem da história do Édipo, eles são escritos já do período clássico. Quando é, Getúlio? É aí no século V a.C., né? 500 anos antes de Cristo, que é o período em que o Sófocles, o Ésquilo e o Eurípides, eles lançam as suas obras, as suas peças teatrais, porque a história do Édipo é uma história que se acontece no teatro de verdade. Todo o mito de Édipo, que não é um mito criado por Sófocles, nem por Eurípides, nem por Ésquilo, esse mito já existia na mitologia grega, na tradição grega. Na verdade, eles apenas o quê? Se utilizaram dessa história
para contar. Assim como hoje, por exemplo, a gente usa a imagem do Pedro Malazarte, ou a imagem do João Grilo, que são símbolos hoje, por exemplo, do riso. No caso, o Édipo é o símbolo da infelicidade, da morte, da tragédia. Inclusive, quando o Sófocles ele lança esse Édipo Rei, Ezealdo, a história, a tragédia é tão boa, tão boa, tão boa, que o próprio Aristóteles, né, quando ele lança o livro dele, A Poética, que é esse aqui, ó, que é o livro Poética, esse livro aqui, onde ele fala, principalmente para os pesquisadores e estudantes de letras, né, e da filosofia também, ele fala muito sobre a questão da produção literária na época, literária e artística na época da Grécia. E ele cita, inclusive, essa peça do Sófocles, porque assim, o Sófocles escreveu 3 peças com a história do Édipo, tá? Édipo Rei, Antígona e o Édipo em Colono. Édipo Rei é a história até quando Jocasta morre, e ele fica cego e vai embora. Antígona é a história que vem depois, né, tem Édipo em Colono, que é quando ele pede desculpa para os deuses, ele pede perdão para os deuses, ele abre o coração para o mundo, que é aquela história, a vida dele já foi uma tragédia, então, aquela história, eu espero tudo já, então, descanse em paz. E por fim, Antígona, que é a história da filha dele, né, que vai depois, né, ter um processo com os irmãos, e no caso aí, malfadado, porque eles vão brigar por política, né, pelo trono, né. Vamos começar a história, então. No caso, Édipo Rei, ele foi lançado em 1427, tá? E ele pertence a essa tríade tebana, que são as histórias do Édipo. Tá? Além do Sófocles, o Eurípides também escreveu o livro As Fenícias, que é uma peça teatral que tem a mesma história do Édipo, só que na versão do Eurípides. Aí como está a questão, as versões, né, da mesma história. É que nem o Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta, existem várias representações desse casal, né? Desse casal impossível. Tem várias pelo mundo, né? E pelas mitologias, né? E também tem o 7 contra Tebas, que é do Ésquilo, que já é a história que vem depois da morte do Édipo. Bom, essa peça que o Aristóteles falou, né, que no caso é o modelo de tragédia. A peça Édipo Rei é um modelo de tragédia. Tudo que tem que acontecer de ruim, tudo que tem de acontecer para você entender como é possível o destino ser cruel com a pessoa e como a gente muitas vezes é refém desse destino, porque tudo que ele fez foi, embora ele conhecesse parte do que ia rolar, mas ele não entendia como aquilo ia acontecer a tal ponto em que ele, ao mudar de ideia, aquilo estava tudo, de certa forma, predeterminado. É como se ele fez aquilo, não vou fazer isso aqui não, porque se eu fizer isso, alguma coisa não vai acontecer. Muito pelo contrário, exatamente porque você não fez é que aconteceu. Que já estava predestinado, então tem a predestinação muito forte. Os gregos tinham isso muito forte, a predestinação. É tão tal que os deuses, eles eram cultuados e eles tinham uma relação muito próxima com os indivíduos, porque exatamente uma cidade-estado, um exército, um grande reino, eles tinham que ter um Deus poderoso, um Deus patrono daquela cidade. Certo? Inclusive, existem até histórias mitológicas sobre os deuses sendo patronos de cidade, como, por exemplo, a deusa Atena, que se tornou patrona da própria cidade, ganhou o nome dela, né? Atenas, né? A história mitológica. Bom, Édipo. Bom, o Édipo é o seguinte. O Édipo, ele tem sangue de Deus. Ele tem sangue de Deus. O pai dele, que é o Laio, né? O Laio, ele era rei de Tebas, cidade grega de Tebas, né? É uma cidade-estado. Lembrando que na Grécia, naquela época, não tinha o país, não, viu, pessoal? Não tinha país. Eram muitas cidades e reinos que tinham uma cultura em comum.
Então, essa cultura que nós conhecemos da Grécia Antiga, de vestuário, de língua e de cultura no geral, era compartilhada por todas as cidades. E Tebas era uma dessas cidades. Aí, como surgiu Tebas, né? Segundo a mitologia, foi Cadmo que criou Tebas quando ele foi atrás da irmã dele, que tinha sido sequestrada por Zeus, né? Europa, que foi levada pelo touro. Nessa época ele morava em Creta e ele foi atrás da irmã dele. Só que no caminho, o deus Ares, né, o deus da guerra, ele botou um dragão na frente dele para desafiar o poder dele como guerreiro. E ele acabou matando o dragão. E a deusa Atena disse que era... Lembrando que antes disso, ele tinha feito uma oração para os deuses da guerra, tá? E no caso eram Atena e Ares. Ares é o deus da guerra violenta e Atenas a deusa da guerra estratégica. E ele pediu a ajuda deles e os deuses, né, usaram o que eles tinham. No caso, o Ares mandou um dragão para mostrar a força que ele tinha. Realmente ele era um homem corajoso, um homem forte. E Atena, quando ele matou o dragão, ela pediu para ele arrancar os dentes do dragão e enterrar. Quando ele enterrou, depois regou um pouco, saíram homens, né, já formados, equipados, que foram os primeiros espartanos. É tão tal que a palavra espartano é a mesma coisa que semeado, né, que nasceu dos dentes dos dragões. E no caso, os espartanos foram que ajudaram o Cadmo a criar Tebas. E o primeiro rei de Tebas foi o Cadmo. O Cadmo, ele é bisavô do Édipo. O Édipo aí nasce no reinado de Laio. Laio, pai de Édipo, ele recebe uma notícia. Ele casado com Jocasta. Ele recebe uma notícia pelo oráculo de Delfos, que o seu primeiro filho, que ele estava a esperar muito, ele estava muito feliz com o filho, iria ser o fruto da sua tragédia, porque ele iria matá-lo e tomar-lhe a mulher. Então, ele ia matar o pai e ficar com a mãe. E aí ele achou aquilo absurdo, e lembrando que ia destruir tudo, e toda a genealogia iria ser horrível, péssima. Ia ser sempre tragédia. É como se fosse realmente uma maldição mesmo da própria família. E aí o Laio, para não ter isso, pediu para Jocasta, né, convenceu ela a abandonar a criança. E aí, logicamente, eles não mandaram, eles eram reis, mandaram o empregado jogar a criança fora. Só que o empregado não teve coragem, inclusive ele amarrou o pé da criança para tentar deixar ela ali, para os animais da floresta comer, só que vinha passando um pastor, um mercador, e viu a criança e disse, não mate não, não mata não, que eu cuido da criança, né? E aí ele dá o nome de Édipo, que quer dizer aquele das pernas amarradas, pé e depois leva... O pouco amarrado da corda, foi. Aí lá ele leva ele para Corinto, que é outra cidade grega, e lá ele dá ele de filho pro rei e para a rainha de Corinto, que não tinham filhos, né? Então ele acabou ganhando uma família. E sendo príncipe, ele teve privilégios, ele conseguiu ter todo o conhecimento e até a arte da guerra. E aí que tá. Um dia ele descobre que ele não é filho dos reis, certo? Ele descobre por uma das pessoas do reino que ele não é. Então ele quer conhecer quem é a família dele de verdade. E aí ele sai de Corinto e viaja, né, pelas regiões da Grécia. No caminho, vem vindo uma carruagem real, uma carruagem nobre, né? E os servos, né, vêm à frente da carruagem e lá empurram o Édipo. O Édipo já estava mesmo assim com a cabeça perturbada por não conhecer a família, né, querer conhecer, querer saber suas origens. Ele já perturbado, o servo o empurra e ele responde, né, à violência, atacando o servo. E lá o nobre que está dentro da carruagem o ataca junto com outros servos, certo? Só que ele realmente tem uma força inigualável e consegue matar todos eles, com exceção de um que foge. Tá? E aí, mais à frente, ele descobre que na cidade onde ele está chegando, né, que é Tebas, está tendo primeiro um luto por causa do rei que morreu, né? E segundo as notícias foram ladrões na floresta, e uma esfinge
que estaria perturbando a paz de todo mundo. Esfinge, só para lembrar vocês, pessoal, era um monstro horrível. Era um monstro horrível, metade mulher, metade leão. Inclusive, em algumas tradições, é dito até com asas de águia. Que era monstruosa e que a única maneira que você tinha de se livrar de um ataque de uma esfinge era respondendo a pergunta que ela fazia. Certo? E ela era um ser tão inteligente a ponto de criar uma pergunta que ela sabia que nenhum homem comum iria responder. Então, toda vez ela perguntava, né? Decifra-me ou te devoro. E quando o Édipo chega em Tebas, o que acontece? Ele sabe pelo cunhado do rei que ele está oferecendo à irmã dele, a Jocasta, viúva do rei que morreu, né? Ele está oferecendo a mão dela para quem conseguir matar essa esfinge. Certo? O Édipo, aquela história. O Édipo, primeiro, era uma pessoa que estava sem referência. Ele achou muito bonito. Então, né, vamos lá, né? Vamos atrás dessa esfinge. E lá ele encontra a esfinge. A esfinge, na hora que o vê, dispara logo o... Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Decifra-me, eu te devoro. E aí ela faz aquela pergunta, né, que é o enigma da esfinge, que é o que é que de manhã anda com 4 pés, durante a tarde anda com 2 pés e à noite anda com 3 pés, certo? Sendo que quanto maior a quantidade de pés, mais devagar se anda. E aí o Édipo, que era um rapaz acima da média, muito inteligente, né? Ele não era só forte, ele também tinha inteligência. Ele pensou um pouco, e a esfinge lambendo os beijos, estava pensando na cabeça dela, em algum momento ela pensou, vou jantar o herói. Só que ele respondeu, o ser humano, né? Que de manhã ele é um bebê, engatinha, à tarde é adulto, anda em 2 pés, e à noite é idoso, né? A última fase da vida, que anda com a bengala. A esfinge ficou tão perturbada com essa resposta que ela pulou do penhasco e morreu. E lógico, ele ganhou a mão da Jocasta em casamento. Ele não sabe, na verdade, a gente sabe, inclusive na peça, quando o Sófocles apresenta, ela é encenada na Grécia, quando ela foi encenada, todo mundo sabia da história, todo mundo sabia quem era quem, é que nem nas novelas de hoje. A gente sabia que fulano é pai de fulano, que a menina, a mãe dela abandonou e ela voltou, né, para encontrar os filhos. E é a mesma coisa, pessoal. Vamos lembrar, arquétipos, né? Quando o Jung bota essa ideia do arquétipo, não é por acaso. E aí lá, ele casa com a mãe dele e ele tem 4 filhos, né? Que é o Eteócles, o Polinices, a Antígona, que inclusive tem até uma peça sobre ela, e a Ismênia. Esses 4 filhos. E aí o que acontece? Com o tempo, a região de lá começa a ter muitas pragas, muitas pestes. E aí não se sabe qual é o motivo. E um dia o Tiresias, né, que é o vidente, ele disse que o motivo da doença de Tebas era o pecado de Tebas. E aí o Édipo pergunta quem é o culpado, né? Quem é o culpado pelo mal de Tebas? E aí ele diz, você é o culpado pelo mal de Tebas. Você ter nascido e você existir é o mal de Tebas inteiro. Inclusive ele diz que o mal é que ele se casou com sua própria mãe. E aí que ele descobre que o nobre que ele matou anteriormente era o Laio, pai dele. Certo? E tudo gerou exatamente isso. Chegar na mãe dele, e isso aí é uma questão, pessoal, ligada ao destino. Porque ele mesmo não tinha consciência de tudo que ia acontecer com ele. Ele não tinha consciência. Ele estava vivendo. Importante, professor. A internet que está Agora, uma coisa importante aí, professor Getúlio, está caindo. Uma coisa importante nessa tragédia, que o Édipo seria ele papel de canato, ele tornou-se a própria representação, né? A própria representação do inconsciente.
inconsciente enquanto saber, enquanto não querer saber, enquanto não querer saber. Isto é, esse saber inconsciente, o qual muitas vezes o sujeito não quer conscientemente saber. Então, nesse contexto, o ele seria o próprio inconsciente. Mas uma coisa interessante nós pensarmos, quando eu falei um pouquinho, nós vai falar que há uma ação inconsciente, essa força que leva a ser quem é. Leva nós. Então, daí cai por terra a questão do saber que vem aí, nesse contexto, do que inconsciente. É a menor parte, a parte mais fraca da vida, tirando aquela ideia do racionalismo, penso logo existe, que a consciência que é o homem. Mas uma coisa importante nós pensarmos também no Freud, quando ele fala no livro Interpretação de Sonhos, ele fala seu destino nos comove. Apenas porque poderia ter sido o nosso. Porque o oráculo nós antes de nascermos. A mesma maldição que cai sobre ele. Então, Freud vai explicar que os desejos inconscientes, daí que vai dizer que esse desejo de tê-lo, a mãe, é o desejo inconsciente. Ele viu na tragédia de Édipo, esse desejo inconsciente que é transpassado para toda a humanidade. Porque Édipo representa eu, representa você, representa todos os nossos desejos inconscientes. Tanto que o Édipo tornou-se a própria representação do inconsciente, enquanto saber não sabido. Então, saber inconsciente da qual o sujeito não quer. Nesse contexto, o próprio Freud seria a própria manifestação do inconsciente. Mas uma coisa eu quero falar, aqui. Então você pode me perguntar, então, o inconsciente é responsável por é responsável por todo o meu sofrimento, por todo o meu mal-estar? Não. Já calar me leva a dizer que o inconsciente é responsabilidade. Se o sujeito, ele vai dizer que o inconsciente não é responsável, se for tirar o sujeito, é que o sujeito, sua responsabilidade é do seu próprio desejo. Está claro isso? Foi bem claro? Uhum. Então, eu falo inconsciente, né? Mas o inconsciente seria eu não querer saber. Mas existe um detalhe importante aí da questão do inconsciente, porque, como a gente viu aí, todo mito ele é uma explicação de processos inconscientes, certo? E o mito do Édipo não é diferente. Inclusive, ele mata o pai sem saber, casa-se com a mãe sem saber, descobre que ela é a mãe e ela fica... Gente, ela não sabe também que ele era filho dela não, viu? Ela não casou sabendo que ele era filho dela, não. Ela teve 4 filhos com ele, mas isso perturbou tanto que ela se matou. E ele, ao ver... Ele fura os olhos, é exato. É, que é a angústia, na psicologia chama dessa angústia de castração diante do horror do outro. Exato, como se os olhos fossem realmente a alma, né? Então eu estou cometendo algo ruim por ver, né? Só de desejo. O desejo em si é ruim. Então eu vou me castrar para não mostrar meu desejo, né? Exatamente. Então aí Freud vai trazer o Édipo com uma visão do sujeito que não querer saber. O Édipo como próprio consciente. Mas só lembrando que o inconsciente não é responsável pelo sofrimento. Dizer que o meu inconsciente é responsável por toda a minha vida, como desejo. Ele tem responsabilidade de Deus, restituir o sujeito de sua própria responsabilidade, do seu próprio desejo. José, deixa eu te fazer uma pergunta com relação à questão do Édipo. E isso é uma questão psicanalítica. Bem psicanalítica mesmo. É verdade que todo homem deseja matar o pai e se casar com a mãe? É isso que Freud viu no Édipo, esse desejo inconsciente, que eu não querer saber conscientemente. Porque todo desejo da menina pela mãe, da menina pelo pai, é isso que Freud, quando ele viu em 1900,
do século XIX, século XX, o seu destino é nosso, porque poderia ter sido meu, ter sido nosso. E talvez ele tivesse os sonhos dos mortos que é o desejo primeiro da criança pela mãe, do menino pela mãe e da menina pelo pai. É isso que é um vai chamar complexo de ético de Yang e essa ideia complexa de Electra. Mas o Freud... Não, isso aqui já explica tudo. Exato, é isso que eu ia falar agora. Ele unifica tudo. É o Jung que... colocar. Complexo de Electra. Mas Freud, o complexo de ético já explica isso, porque ele vai... Todo o ético tem muito a ver com a ideia de castração, de angústia de castração, de angústia de ver o outro. Né? Então, e aí é muito importante, porque vem esse complexo de ética e o complexo de castração. Né? O Freud vai falando, o Lacan posteriormente vai falando, isso é muito importante. O que Freud quer fazer é que o ético, ele representa o inconsciente. Exato. Então, se a gente for pensar, né? Se a gente for pensar, hoje em dia, muita gente, no caso aí, eu estou olhando esse olhar inconsciente, para os homens, as mulheres que eles buscam, não é o amor da vida, e sim alguém que seja mais próxima da pessoa que tem mais proximidade materna com ele. Pode ser uma avó, pode ser uma mãe, pode ser uma irmã. Então, essas características que são positivas, né? Sim. É o Édipo. Isso daí é uma vez com a roupa dele. É muito importante. Porque o Édipo tem a ver com nossos desejos, né? Com nossos desejos de inconsciente. É isso que mostra a saga de Édipo aí. É esse desejo reprimido, recalcado de não querer saber. Porque o que é então o Édipo, podemos dizer, na psicanálise? O Édipo é uma chama, psicanálise. O Édipo é uma chama da sexualidade vivida por uma criança de 4 anos no cerne da sua relação com o pai. O que seria o Édipo? O Édipo é uma fantasia sexual, pode ser forjada pelo menino ou pela menina para aplacar o amor. Então, o Édipo. O Édipo, o que seria o Édipo? É também a matriz de nossa identidade sexual, tanto de homem e de mulher. Por exemplo, a física edipiana e a criança sente pela primeira vez um desejo masculino ou feminino em relação ao genitor do sexo oposto. É isso que pode fazer. Você vai dizer que o Édipo seria ainda uma neurose infantil, seria um modelo, essa neurose infantil seria o modelo de toda a nossa neurose da vida. E é importante nesse momento do Édipo, essa travessia do Édipo, que vai formando essa estrutura de neurose, proteção, a questão do nome do pai, da lei, né? Então, é muito importante. Freud tentando mostrar o desejo do Édipo. O Édipo mostra isso que é inconsciente e que é universal na humanidade. O desejo de amor pelo pai, pela mãe, e ele nosso sonho e convém de que é isso que acontece. Né? Então, é muito interessante. Outra coisa é que é o seguinte, quando a gente fala disso aí, do incesto, a ideia do incesto, de relações sexuais entre membros de família, lembrando que isso não é particularidade da mitologia grega, não, viu, pessoal? Todas as mitologias tiveram essa ideia. Inclusive, se você for pensar, uma referência bem simples. Na Bíblia, por exemplo, tem um exemplo de um incesto. Por exemplo, Ló ele teve relações com a sua própria filha. Né? Então, é um exemplo. Estou dando um exemplo para vocês verem que essa discussão... Davi teve com a própria irmã, os outros irmãos mataram. Sim. Então, tem cheio. José, porque aquela história, o tema, ele não muda, o que muda é só os personagens mesmo.
Então toca a história do Édipo, contada por 3 escritores diferentes. A ideia se mantém. O que vai mudar é um ou outro acontecimento, um outro personagem que vai aparecer ou não. Entende? É isso. E é isso aí. Fabíola, qual o horário aí? Como é que tá? A gente está chegando às 9h17, José Aldo. A gente vai chegar nas nossas considerações finais. E professor Getúlio. Eita, mas isso aí daria para falar mais um pouco. Ainda tá pouco. Ainda não falou nem de nada. Vamos deixar o Narciso. Vamos deixar. É o seguinte, pessoal. Vamos deixar para a próxima live. A gente vai falar sobre Narciso e a psicanálise. Pronto. E a gente fala só de narcisismo. É porque tem muita coisa, né? Deixa eu falar Narciso, a psicanálise, falando a relação do Édipo com a psicanálise. Esse desejo. O Édipo representa o próprio consciente, né, desejo de não querer saber da qual a humanidade é atravessada, né, e Édipo nos mostra todos os em relação ao nosso mundo. É importante. A psicologia é isso, né? É explicar a psicologia, né, essa representação, né, essa estrutura para falar para cuidar do psicanálise. Psicanálise seja parte desse momento, do nosso centro de interpretação e a parte que ele vai falar que é mata do seu pai, e ele vai ver que todo esse fenômeno está em toda a humanidade. O destino nos convoca para fazer isso, né? O oráculo também lançou sobre nós, né, antes de nascermos, a mesma maldição. Né? Ele vai dizer, é destino de todos nós dirigir o nosso primeiro amor, nosso primeiro futuro sexual para o nosso pai. Aí, nossos sonhos, nos convence que é isso que acontece. Então, pode esse desejo recalcado, esse desejo incumprido da humanidade. Nietzsche pegou essa para explicar esse sentimento, esse desejo, o acanto ético. Então, professor Getúlio, considerações. Bom, pessoal, com relação à mitologia e à psicanálise, qual seria essa importância da mitologia para a psicanálise, né? Seria, nesse caso, a mitologia é o que mantém vivo, né, essas ideias, esses elementos básicos, esse pensamento básico, essas bases sociais. E no caso aí que eu falo de base, é memória, história, imaginação, criatividade. Né? É quando o homem consegue explicar seu mundo, sua natureza, a si mesmo, através de uma história. Né? E a psicanálise se utiliza isso quando ela vê que nós estamos analisando o indivíduo. Então, se a mitologia conta histórias que representam emoções em indivíduos, então a gente vai usar esses elementos mitológicos para explicar esses fenômenos. Certo? Muito sábio o Freud, muito sábio o Jung em colocar essas ideias, né, e trazer a mitologia para o ambiente moderno, porque essas ideias já estão sendo discutidas, só que não de um modo científico, mas sim como uma tradição, um conhecimento, uma memória que nós guardamos porque nós sabemos que é importante, certo? Quem é que hoje em dia vai dizer assim, vamos queimar as peças clássicas? É doido, né? Hoje em dia o teatro básico, nosso conhecimento básico é dessa tradição. Então eu acredito que para psicanálise a mitologia é importantíssima, porque ela trabalha exatamente o não racional, certo? E aí que está o cerne da história, né? Que é o inconsciente, é o mais profundo da alma, né? Porque a razão fica na superfície, né? A mitologia mergulha em profundezas. É isso, como o Leviatã da Bíblia. É isso. Eu gostaria de agradecer a presença da Fabíola, e a presença de todos vocês que participam.
Lembrando que esse programa, além de que vai apenas uma provocação, para que nós possamos detectar esse espectador, coloque sua opinião, o que você gostaria de trabalhar no nosso programa, fique à vontade, porque esse programa foi feito para vocês. Quando vocês estiverem aí, nós também estamos aqui. Quanto mais, é uma honra ter eu vou passar a palavra agora para a família, ela vai fazer e por aqui. É com você, Fabiola, e muito obrigado pela obrigado pela participação. Só um instante, gostaria de agradecer também a participação aqui no programa, né? Não é a minha estreia, já participei de um outro, mas dessa vez o assunto ele é mais, que na minha opinião é um assunto que me toca mais, porque eu gosto muito desse assunto de mitologia e é um prazer estar na presença de vocês, estar discutindo sobre esse assunto que é tão importante, né? É um assunto tão interessante para nós. Então, é um prazer sempre. E eu creio que quando for para falar sobre o mito de Narciso, vai ser melhor ainda, professor Getúlio, porque é um dos temas que é muito forte dentro da psicanálise, né, José Aldo? E para quem está chegando aqui, se vocês quiserem, pessoal, podem dar uma olhada. Boa noite. Para quem chegando agora, a gente está quase encerrando aqui o programa Além do Divã. E a gente espera que vocês estejam aqui conosco quarta-feira, e a gente tem um tema muito interessante. Nos aguarda, que a gente também vai divulgar nas nossas redes sociais, e o professor Getúlio já está convidado para estar numa próxima aqui, e o tema será o mito de Narciso. E hoje a gente trabalhou dentro do tema entre psicanálise e mitologia, muita temática aqui, muitos temas, e um dos temas que a gente encerrou aqui nas discussões foi sobre o mito de Édipo. Boa noite para quem está chegando. Então, sintam-se à vontade para rever o programa. Caso queira deixar comentários abaixo, também podem deixar, que a gente vai sempre dando conferida. E o programa vai ficar salvo aqui na rede social de José Aldo. Podem compartilhar. Caso queiram participar de curso de psicanálise, sintam-se à vontade para nos procurar nas nossas redes sociais, na rede social de José Aldo, na minha, porque tem um curso em aberto atualmente, e sábado agora a gente vai ter uma aula. Podem nos buscar, que vocês também podem participar ainda do curso que está em andamento. E o atual curso é a Introdução à Clínica Psicanalítica, e caso vocês queiram buscar, se informar mais para saber o que é psicanálise, participem do grupo de estudo, que está interessantíssimo, e o professor do curso atual é José Aldo, né, José Aldo? E tem mais outro curso também que está em abertas inscrições, podem procurar, que é o curso da Orla, que José Aldo não vi mais, vou ver por completo. Ótimo. Pode rever o programa, que está excelente, Anaí. E pode compartilhar também. Fique à vontade para compartilhar, para quem você quiser, né, nas suas redes sociais. Sim, José Aldo? Eu queria colocar uma provocação do público, um horário que já tem para ele, né, Fabio? Para eles também colocarem, opinarem, fazer o melhor horário para eles, para a gente fazer o Além do Divã, né? Isso, pessoal. Caso vocês a gente está até discutindo a questão de remodelar a questão do nosso horário. Caso vocês achem mais interessante, às 19 horas, a gente pode fazer uma pequena estreia de 9 horas e ver como é que acontece a nossa programação. E se vocês preferirem nesse horário de 8 horas, como a gente já está desde o início, podem também dar a sugestão de vocês, que a gente vai permanecer nesse horário. A gente está querendo... 7 horas também, né? 7 horas a gente está querendo fazer esse para poder ver como é que fica a questão do público.
Mas se vocês preferem que fique realmente desse que a gente já está desde o início, que é a partir das 20 horas, que vai até as 21, às vezes quando o tema é tão interessante como o de hoje, que a gente falou sobre mitologia, estamos chegando aqui às 9h30. Mas o programa quem decide é vocês, e a gente fica sempre no aguardo das manifestações, das opiniões de vocês. Boa noite a todos, e quarta-feira a gente está por aqui de novo. Boa noite, professor Getúlio, José Aldo, e a quem chegou. Boa noite, até quarta-feira. Até mais. Bye.